Muito boa noite a todos. Que sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nessa noite, né? Essa casa iluminada, essa casa de luz. E que bom estamos aqui, né? Nessa quinta-feira, deixarmos muitas vezes os nossos familiares, o aconchego do nosso lar. E aqui estamos em busca do que é mais importante, né? Que é o conhecimento, né? Em busca dessas energias maravilhosas, né? Que temos aqui nessa casa abençoada. Nós queremos lembrar a todos que nós temos o nosso site, né, que é Casa do Caminho Santana, né, e se escreve tudo junto, né, e lá nós temos todas as atividades da casa, né, temos as palestras, né, nós temos trabalhos sociais, né, então todos aqueles que quiserem mais informações, né, quiserem estar visitando o nosso site, é Casa do Caminho Santana, né. E a nossa casa conta com os trabalhos sociais, né? Temos a cesta básica, que são 80 famílias cadastradas, né? Que recebem a cesta básica todos os meses, né? E a casa agradece a contribuição de todos, né? Que tem trazido os alimentos, né? E com certeza as famílias que recebem agradecem muito mais, né? Para esse mês, a casa está precisando de arroz, de feijão, óleo, leite em pó e açúcar, né, para a cesta básica do mês de julho, né, então todos aqueles que, né, puderem estar contribuindo, né, a casa agradece. Nós temos também a entrega do lanche, né, aquelas pessoas que quiserem conhecer esse trabalho, acontece todos os sábados, né, o pessoal se reúne aqui, todo sábado à tarde, às 5 da tarde, e às 18 horas, né, é preparado o lanche aqui, e às 18 horas sai daqui uma pequena caravana para a entrega do lanche. É entrega aqui na mediação do metrô Carandiru, ali próximo ao metrô Tietê. É um trabalho muito bonito, que na verdade nós recebemos muito, né, que nós sabemos que é doando que estamos recebendo. Então todos aqueles que quiserem estar conhecendo também esse trabalho social da casa, quiserem estar participando, sejam todos bem-vindos, né? É todos os sábados, né? E a nossa casa consta com palestra todos os dias, né? Nós temos o atendimento fraterno, que é um bate-papo, né? Que acontece 30 minutos antes das palestras. Então todos nós precisamos de uma orientação, né? Às vezes até um desabafo, uma conversa. Então todos aqueles que quiserem passar pelo atendimento fraterno, é 30 minutos antes das palestras, né? E as nossas palestras, às segundas-feiras é às 14, não, perdão, a quarta-feira é às 14 horas, no sábado às 15 horas, né? No domingo é às 10 da manhã, e temos também a evangelização infantil no domingo, e agora vai começar a Mocidade do Caminho, também aos domingos, nesse mesmo horário. E no restante da semana, né, na segunda, terça, na quinta e na sexta, a palestra é às 8h10. E só lembrando que na sexta-feira, nós temos o trabalho voltado para as dependências, né? O tabaco, o álcool, né? A droga, né? É um trabalho voltado não só para o dependente, mas também para a família, né? Então todos aqueles que tiverem, né, alguém próximo, um amigo, um parente, que tiver nessa situação, né, que quiser vir estar conhecendo esse trabalho, é um trabalho muito importante, né? Tem o passe, tem a palestra, tem os grupos, né? Nós temos a presença de um psicólogo, né? Esse trabalho acontece na sexta-feira, né? E finalizando aqui os nossos recadinhos, nós temos o trabalho da gestante, que acontece no primeiro e no terceiro domingo, né? Às 9 da manhã. Né? Então as futuras mamães que quiserem estar conhecendo esse trabalho, é um trabalho muito importante, né, de orientação, né, para as futuras mamães. Acredito que está finalizado aqui os nossos recadinhos. Vamos nesse momento então fechar os nossos olhos por um momento. E vamos assim elevando o nosso pensamento mais uma vez ao plano maior, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse divino amigo, pela oportunidade
da presente encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, em busca de luz, de paz, de conhecimento. Agradeçamos a todos os trabalhadores do Plano Maior, que desde várias horas prepararam esse ambiente, para que pudéssemos encontrar nessa noite esse ambiente tranquilo e sereno para os trabalhos dessa noite. E que possamos assim, com nosso coração aberto, encontrarmos tudo aquilo que viemos buscar nessa noite. Que possamos sair daqui mais esclarecidos, mais fortalecidos, levando bom ânimo, alegria para nós mesmos e também para todos aqueles que compartilham o nosso dia a dia, no nosso trabalho, em nossos lares. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciado os nossos trabalhos dessa noite. Graças a Deus. Quem vai falar um pouquinho conosco hoje é o nosso companheiro Roberto, que vai falar aqui, todos precisam de paz na alma. Seja bem-vindo, Roberto. Acho que está aqui embaixo. Deixamos aí, ó. Está escondido. Aqui escondido. Boa noite a todos. Eu peço que nesse momento os mentores da casa, os nossos mentores, permitam que a gente tenha uma conversa muito agradável. Eu peço que o nosso Pai bondoso derrame sobre todos nós o seu infinito amor, a sua bondade. Hoje a conversa é sobre Todos Precisam de Paz na Alma, que é o nome do livro do Raul Teixeira, pelo Espírito Benedita Maria, item 22. Para que nasça o homem novo. Eu peguei também, aumentei um pouquinho a bibliografia. Eu consultei, além desse livro, o Livro dos Espíritos, a questão 918, que é citado no livro base, um livro muito interessante chamado A Natureza do Bem e do Mal. A autora é Sylvia Browne, é uma médium norte-americana lá dos Estados Unidos. É bem interessante ver como que o kardecismo é levado ali e é levado aqui, existem muitas diferenças. E um livro que eu sempre uso, que eu citei aqui nas outras palestras que eu fiz, que é uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de um pastor norte-americano chamado Champlin, que eu acho que é fantástico também para a gente buscar tudo isso. Bom, essa conversa nossa começa com a questão 918 do Livro dos Espíritos. Muita coisa eu vou ler da minha cola, tá? Quem não cola não sai da escola. A pergunta é, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então essa é a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Eu vou só falar uma coisa que me falaram quando eu ganhei esse livro, há uns 7, 8 anos atrás. É de um amigo que foi médium lá na federação. Ele me disse, não morra sem ter lido esse livro inteiro. Eu acho que é bem interessante por aí que a gente começa. Esse livro responde para nós, né? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, toda a nossa conversa hoje vai ser em cima disso aqui. E eu vou dizer para vocês, esse tema é extremamente vasto, é enorme. Então, a gente vai tentar fazer isso aqui meio que por metáforas, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é convidar todos vocês aqui a fazerem uma viagem. Mas eu não preciso convidá-los, estamos todos viajando. A nossa viagem aqui no planeta, ela começa com a porta número 1.
É a porta que nós nascemos num corpo material. E vamos chamar de porta número 2, a porta em que o nosso corpo material morre e o espírito se liberta. E aqui começa uma outra viagem, que é a viagem do espírito. Então nós nascemos através dessa porta, saímos através de uma outra porta. A viagem é exatamente essa. A viagem mais importante nossa é a viagem aqui na Terra, porque aqui é o cadinho das experiências, aqui é a nossa escola. É interessante que essa viagem, eu posso falar que são duas, né? Porque eu tenho uma viagem na Terra, vamos dizer, na parte material, e uma viagem no plano espiritual. Essa viagem, então, ela geograficamente está correta. Eu tenho dois planos, o plano da Terra, que é o que estamos agora, que é onde a gente tem que aprender uma série de coisas, e eu tenho o plano espiritual, que geograficamente também está correto, ele existe. Então, geograficamente está correto. Essa viagem tem uma temporalidade. O que é a temporalidade? No momento que a porta número 1 se abre e alguém nasce, alguém reencarna, o espírito reencarna, vai existir um determinado tempo linear até a gente abrir a segunda porta e passar por ela. Quanto é esse tempo? Esse tempo ele vai depender muito das nossas missões, dos nossos resgates e principalmente, e também, né, pelo plano de vida que a gente construiu dentro do plano espiritual para a nossa vida material. Ou seja, os acertos que a gente vai ter que fazer. E isso pode demorar 1 minuto, 1 hora numa sala de parto. Pode demorar 80 anos, pode demorar 30. E nós temos hoje pessoas com 100, 110, 120 anos. Então existe uma temporalidade linear no plano da Terra, no nosso planeta. Nós dividimos o tempo em segundos, minutos, horas, dias. Tá? Porque ele é linear dentro do plano material que a gente vive. E o que é que determina, então, essa temporalidade? Determina aquilo que a gente acabou de falar. O que eu estou devendo? Qual é a minha missão? Às vezes a gente fala, poxa vida, a criança estava tão feliz, eu cansei de ver isso. Para quem não sabe, eu sou médico, trabalhei muitos anos em pronto-socorro, em emergência, e muitas vezes a gente atendia uma criança de 5 anos atropelada e não havia o que fazer por ela. Muitas vezes em sala de parto, a gente não queria nem mostrar a criança para a mãe, porque o que nascia não era bom a mãe ver. E vivia 5 minutos, 2 minutos. Muitas vezes essa missão, ela não é somente uma missão daquele espírito que acabou de reencarnar, mas é uma missão para os pais, para a família. Muitas vezes a gente vem aqui resgatar aquele tempo que faltou para a gente. Muitas pessoas chegam para mim no consultório e falam, Deus se esqueceu de mim, eu estou com 90 anos, eu tomo 22 comprimidos, só de manhã, de tarde tem mais. Deus não esqueceu de ninguém, você não acabou de cumprir a sua missão. E é assim que funcionam as coisas. Então, dentro desse espaço, dessa viagem que nós estamos fazendo, eu tenho essa temporalidade. Tá? E o que a gente faz, então, nessa passagem, nessa viagem aqui? Eu vou dizer, nós vamos ter que se preparar para atravessar a segunda porta. E para atravessar a segunda porta, nós vamos coletar coisas. Vamos entender por coisa tudo aquilo que a gente imagina. Eu posso chamar de coisa uma propriedade, um automóvel, um carro, posso chamar de coisa também um pensamento, uma boa ação, uma má ação. Mas, de qualquer maneira, a gente, durante a nossa vida, nós vamos estar colecionando coisas, coletando coisas. Tudo que a gente fizer vai estar carimbado no meu perispírito. Lembram que eu falei isso numa outra palestra, o pessoal que veio? Tudo que a gente faz está carimbado. Mas eu também posso falar que, como eu estou fazendo uma viagem e vou me preparar para outra viagem, eu quero ir com uma mala pronta. Então eu vou preparar a minha mala, que é enorme, que vai ter que durar a minha vida toda até eu atravessar a segunda porta, e nessa mala eu vou guardando as coisas. Então eu estou me preparando, eu estou fazendo um investimento para a próxima vida. Tudo que eu fizer neste trajeto linear aqui na Terra vai ser usado na minha vida espiritual ou no que eu vou passar no plano espiritual para que eu volte aqui novamente. Então eu tenho que me preparar agora, eu tenho que fazer um investimento. O meu banco é o banco da alma. Agora começamos a complicar um pouquinho a situação. Não vamos então desperdiçar a nossa vida
A nossa próxima encarnação está aí. Esse período, essa temporalidade entre a porta 1 e a porta 2 é mínima. Sabe por que eu vou falar que é mínima? O pessoal que tem cabelo branco aqui junto comigo, não acha que o tempo passa muito depressa? Mas quando a gente tem a idade da criançada, as férias da escola nunca chegam. O Natal para ganhar presente não chega. Aí quando a gente tem uma certa idade, a gente fala, poxa, acabei de receber a aposentadoria, estou precisando da outra, porque a conta do mês que vem já venceu esse mês. Então essa temporalidade é curta. Então não desperdicemos a nossa vida. E vamos lá, então o que nós vamos colocar dentro da nossa bagagem? Primeiro, a porta número 2, ela não permite que nada material entre. Não adianta eu encher meu bolso de dinheiro dentro do caixão, que não vai resolver absolutamente nada. Então esse material não entra. O que é que vai entrar? Vai entrar o que eu penso, o que eu faço. Interessante, vai entrar o que eu deixei de fazer. Que também é outra parte importante da nossa vida. O que eu deixei de fazer? O que eu fiquei devendo? E isso vai estar dentro da minha mala. Tá? Então tudo que eu pensei, tudo que eu fiz na vida vai estar dentro da minha mala. Agora vamos falar então dessas coisas que vão entrar na nossa mala. A minha vai ter que ter uma garrafa de água. Eu posso colocar na mala coisas boas e coisas ruins. E eu vou começar falando em coisa ruim ou coisa pesada. Por exemplo, demonstrações da intemperança. Todo mundo que dirige já teve vontade de ter uma metralhadora instalada no carro. Todo mundo que está na fila do banco também. Exagero nas refeições. Aquele churrasco de fim de ano. É interessante, no pronto-socorro, o plantão de carnaval não era tão ruim quanto a virada do ano ou quanto o Natal. Na virada do ano, todo mundo quer fazer aquilo que nunca fez na vida. Brigar com o cunhado, tá? Comer toda a carne que ele vê na frente. É impressionante como o ser humano adora comer bicho morto. Eu queria saber quem falou que a gente tem que comer proteína de animal. Eu estou muito curioso para saber. Tá? E a pessoa acaba se exagerando nas refeições. Só que quando a gente exagera a refeição, nós estamos atacando o nosso corpo. Qualquer refeição. O exagero nas bebidas. Olha, na Bíblia, ou no Novo Testamento, consta que Jesus Cristo pegou aquela água que estava velha na festa, que acabou o vinho, e converteu a água em vinho. Mas não consta que ele bebeu o vinho. Eu não encontrei em nenhuma tradução da Bíblia, eu não falei nenhuma, porque a nossa Bíblia foi traduzida 1000 vezes. Século II, III, o Conselho de Nicéia modificou um monte de coisas. Mas eu não encontrei nada dizendo que Cristo tivesse bebido vinho. Ela foi modificada, mas eu não sei, ele não consta que ele bebeu. Mas, no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, também não consta que ele comeu nenhum peixe. A gente fica muito curioso quanto a essas situações. Tá? Porque todos são seres vivos. Mas a gente não pode passar, não pode se extrapolar nesse tipo de coisa. Nós estamos agredindo o nosso corpo. Por exemplo, drogas. É interessante que existe droga lícita e droga ilícita. A droga lícita, por exemplo, é o cigarro. E mata do mesmo jeito. E nas piores condições possíveis. O descontrole sexual. Tá? Todos esses ataques ao nosso corpo vão nos prejudicar. Esse corpo foi nos dado por empréstimo. Ele pertence à Terra, não nos pertence. Nós usamos esse corpo. Nós estamos viajando com esse corpo. Esse corpo é a minha nave espacial que me tira da primeira porta e me faz passar pela segunda porta. Ele me leva, se eu quiser, em segurança até a segunda porta. Outra coisa muito pesada que cabe na mala é o mal que nós causamos aos outros. A gente pode causar mal até inconscientemente. Até sem falar um bom dia. Você fala bom dia, ninguém te responde. Alguém te fala bom dia e você responde, por que bom dia?
Você começou a causar mal para os outros. Você cria uma situação de instabilidade, perde a harmonia, aquela atmosfera está perdendo essa harmonia. Existem pessoas que roubam, escondem, enganam, violentam, matam, agridem, destroem a natureza. Tem mais alguma desgraça que eu esqueci de falar? Tem pessoas que provocam a guerra. Tem a pessoa que aperta o botão da bomba. Ou seja, tudo isso tem um peso muito grande. O ser humano, quando ele nasce, ele sai da primeira porta, ele tem todo um plano para esta vida, mas ele tem uma coisa, que é a vontade própria. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós vamos escolher qual é o passo que eu vou dar, qual é o caminho que eu vou fazer. Então eu tenho essa possibilidade da escolha. É interessante, vamos mandar nossos filhos à guerra. É interessante, né, como a gente vê acontecer isso. E se a criança, eu chamo de criança porque quem tem 18 anos é criança. Porque a vida da gente, eu estou com 61 e ainda sou uma criança. Porque para quem tem 80 eu sou uma criança. Eu não tenho essa experiência. Mas não pode se recusar aí, porque vai preso, é traidor. Desde quando alguém pode obrigar alguém a fazer mal? É outra pergunta que a gente se faz, mas essas coisas têm um peso na mala que eu estou carregando até a porta número 2. Aqueles que, quando eu falei aqui, o que a gente deixou de fazer também vai entrar. Aquilo que a gente deixou de fazer para quem precisa. Quanto não a gente fala na vida, se a gente parar para se perguntar quantas vezes eu falei não hoje, se a gente der uma volta pelo centro da cidade, quantas vezes eu vou falar não? Na realidade, eu tenho que estar preocupado com o que eu vou fazer, não com o que o outro vai fazer. Alguém me pede dinheiro para comer, é a coisa mais comum no centro da cidade, alguém te pedir dinheiro. E a gente fala, não vou dar dinheiro porque esse cidadão é cachaceiro, ele vai usar com droga. Para. Ele faz o que ele quiser da vida, ele vai responder pelo que ele faz, assim como eu vou responder pelo que eu faço. Eu não vou colocar mais peso na minha consciência. Eu tenho que parar para pensar nisso. Tá? Vocês já viram como o pessoal se mata por causa de um jogo de futebol? De todas as coisas inúteis, eu já falei isso aqui, de todas as coisas inúteis, talvez o futebol seja a mais inútil delas. Talvez perca para uma novela. Tá? Então a gente tem que parar e pensar muito. O que vale a pena eu colocar nessa mala que eu vou levar na viagem até a porta de saída, aonde eu vou desencarnar, que é o termo que o kardecismo usa, e vou partir para um plano espiritual. Vamos falar um pouquinho do egoísmo? Tem uma frase que diz, o egoísmo é a mãe de todos os males. Quanta gente erra pelo egoísmo? Aqui eu tenho um exemplo que vem do budismo. Um determinado malfeitor morreu e foi para a terra dos sofrimentos. A terra dos sofrimentos pode equivaler ao inferno dos católicos, ao umbral dos kardecistas, mas é a terra do sofrimento. Então ele se encontra lá com mais 1 milhão, um sem número de malfeitores, assassinos, pessoas cruéis, espíritos ruins ali embaixo. Escuro, frio, com fome, e ele toda noite, ou todo dia, ou toda hora, porque ele não sabe quando é dia, quando é noite, ele fala, Buda, me ajude, me tira daqui. E ele falava tanto com tamanha convicção, de repente ele se viu dono de uma grande fé, e que Buda conseguiu ouvir lá do outro lado de cima. E abre um pedaço lá naquele céu escuro e desce uma luz. E Buda está lá em cima e diz para ele, você quer sair daí? Me fale alguma vez, alguma coisa que você fez de bom. Porque você está aí, porque você não é bom. Me fale alguma coisa boa que você fez. E esse malfeitor tentava lembrar e não conseguia. E Buda falava, não é possível que você passou a tua vida inteira e não fez alguma coisa boa. Aí ele lembra, e ele fala, eu estava uma vez andando na mata, eu vi uma aranha no chão. E eu falei, eu vou esmagar essa aranha com a minha bota. Na hora que ele vai pisar na aranha, ele fala, o que ela fez para mim que ela merecesse morrer? Não fez nada. E eu desviei da aranha. E Buda disse, essa aranha vai te salvar. De repente aparece a aranha lá no topo e ela solta um fio da teia. E esse malfeitor agarra o fio e começa a subir.
feliz da vida. Buda ouviu as preces dele, e conforme ele vai subindo, ele nota que aquela luz e o fato dele estar subindo chamou a atenção daquele outro monte de malfeitores, de espíritos ruins que estavam ali pagando preço. Falaram, opa, ele está subindo, vamos subir junto. E todos vão se agarrando àquele fio da teia de aranha e vão subindo. E o fio é resistente. E ele olha para baixo e vê aquele monte de malfeitores subindo. Ele começa a gritar, chutar a cabeça do de baixo. Esse fio é meu. Sou eu que vou sair daqui. Imediatamente o fio se rompe. E todos caem. E Buda fala, você está vendo? O peso do seu egoísmo quebrou esse fio e você vai continuar embaixo. E o céu se fechou e tudo voltou para a escuridão. Isso é só para ilustrar o quanto que o egoísmo é capaz de aprontar na nossa vida. Por que tudo é meu? Por que a gente usa a palavra meu, minha? Por que não nosso, nossa? É aquela história, você está no trabalho morrendo de fome, abre a gaveta, pega aquele biscoito delicioso, recheado, está chegando um colega de trabalho, você enfia o biscoito na boca e engole. Não pode ser assim. Então o que a gente deixou de fazer também tem um peso muito ruim. Né? Eu digo que os seres humanos se dividem em 3 categorias: os algozes, as vítimas e os observadores. A grande pergunta é quem é o pior deles? Ninguém é vítima. A vítima está apanhando lá, sofrendo, porque ela está devendo. O algoz tem o livre-arbítrio para poder falar, bom, eu tenho um ódio tão grande dele, mas eu posso perdoá-lo. E o observador não toma conhecimento de nada. Não é comigo? Quantas vezes as pessoas falam, puxa vida, eu estava sendo roubada, botaram arma na minha cabeça, as pessoas faziam de conta que não me viam. Tudo bem, nós vivemos numa época que é muito perigoso a gente botar o dedo onde não deve ou onde se torna perigoso. Mas nada impede que numa fração de segundo a gente com o coração deseje que esta pessoa seja protegida, por exemplo, pelo mentor dela, que a espiritualidade a proteja aquela criança que quer atravessar a rua, proteja aquele cachorro que está tentando atravessar a Radial Leste na hora de pico. Essa oração pequenininha tem um poder gigantesco. Ela funciona na nossa casa e funciona na casa de todo mundo, funciona na rua. Eu não preciso me interpor numa briga, mas eu não preciso ser um observador tão neutro a ponto de fazer de conta que eu não vi nada. Então isso aí também vai ter um peso muito grande. Eu posso falar da riqueza. A riqueza é uma coisa ruim? É para parar e pensar. Será que a riqueza é ruim? Ou o uso da riqueza é ruim? Eu vou dar o exemplo de uma faca. A faca é uma arma. Quando a faca corta o pão para distribuir o alimento, a faca é uma arma? Não. A faca da cozinha está distribuindo a bondade, está repartindo o pão, está repartindo o alimento. Mas essa mesma faca pode ser usada para agredir. Aí está errado. Então, riqueza não é crime. O uso da riqueza pode ser um crime. Tá? Eu tenho um comentário de Kardec que eu acho que vale a pena ser lido. Ele diz, a posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir, maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à miséria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É muito interessante, isso aqui está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que ele tem que ser revisado. Infelizmente, as igrejas, elas usam esse tipo de discurso para congregar fiéis. É uma verdade. E a gente acabou de ver aqui o que o Kardec disse. Ele disse, a riqueza e a miséria, eu posso dizer que miséria e riqueza são as mesmas coisas, só que cada uma está num determinado degrau da escala, vamos dizer assim. Mas ele fala que é uma prova muito grande.
Eu vou estender esse pensamento. Eu vou dizer que a riqueza e a beleza são as piores provas que o ser humano pode passar na vida. A gente está cansado de ver isso. Então vamos lembrar disso. A riqueza existe para circular. Quando ela circula, ela faz coisas boas. A riqueza existe para desenvolver o progresso. Tá? Deus seria extremamente injusto e mau se ele condenasse a riqueza. Essa frase de Jesus Cristo é uma frase que, se for interpretada ao pé da letra, ela se torna o discurso do ódio, coisa que é inaceitável para um mestre como Jesus. Não existe, não pode se existir discurso de ódio. Bom, eu vou falar uma frase que daqui a 15 minutos eu vou repetir. Aquilo que fazemos aos outros, fazemos também a nós mesmos. Até aqui eu ensinei a encher a mala de porcaria. Que coisa ruim, que eu não precisava ter ensinado. Isso a gente já nasce sabendo. Parece que é assim, né? A gente já nasce, né? Começa a crescer já com aquele espírito mais forte. E se a gente pedir perdão a Deus? Tem um ritual na Igreja Católica chamado... Como é que chama quando vai morrer? Extrema unção. Extrema unção porque era chamada a unção dos olhos. O cidadão estava lá para morrer, ele era um baita de um bandido criminoso, matava os escravos, chicoteava todo mundo, né? Então, quando ele ia morrer, chamava o padre e ele falava: abre o teu coração para Deus, receba a Deus em teu coração, peça perdão pelos teus pecados. E o cidadão falava isso aí porque na hora do vamos ver, o medo chega, com certeza. Por mais que saibamos o que tem depois da segunda porta, que o nosso espírito é imortal, o medo chega. O medo chega muito mais baseado no egoísmo do que na atitude em si. E as igrejas, elas falam: bom, você pediu perdão na hora da morte, você está salvo. Ai, que legal. Olha, Deus é muito justo e Deus é muito bom. Com certeza Deus vai perdoar. Vai ter um senão, tem uma vírgula. A gente vai ser perdoado se aquelas pessoas que nós agredimos, fizermos mal, nos perdoarem. Senão não tem acordo. Na hora da morte vai ter um monte de obsessores esfregando a mão para grudar naquele cidadão. Porque não adianta pedir o perdão para Deus. Tá? Deus nos dá tudo o que a gente quer, nos deliberou tudo, e Ele falou: eu te perdoo, filho. Te perdoo sim, mas você vai pagar o preço dos seus erros, porque a tua missão é o teu resgate, e você vai ter que reparar o seu erro. Enquanto a justiça dos homens, a justiça da terra é baseada na vingança, que é o que a gente vê todo dia na televisão. O cidadão atropelou meu filho, eu quero justiça. Quer justiça coisa nenhuma, a pessoa quer vingança, ela quer ver outra pessoa morrer, rastejar, ser humilhada, tomara que a família dele inteira morra, fique sem perna, sem braço, sem olho. A justiça nossa é essa, da terra a justiça é assim. Ela é tão assim que países têm pena de morte. Ele matou, então ele vai morrer na cadeira elétrica. No Oriente Médio é o apedrejamento. Isso é vingança. Aonde é que está no Evangelho que a gente se vinga com a justiça? A justiça de Deus é um pouco diferente. Ela é baseada em duas coisas: na correção dos teus erros, na tua correção, na correção do teu pensamento e na reparação do dano. Essa é a justiça oficial. Que o dia que for aplicada na terra, muita coisa vai mudar. Então Deus vai te perdoar, sim, mas você vai ter que reparar o teu erro. É assim, filho, é uma moeda de troca. Eu estou levando uma mala pesada, eu vou ter que dar um jeito de descartar essa mala, corrigindo o que eu fiz. Eu roubei, eu tenho que pagar por esse erro, para que eu jamais roube. Eu tenho que ensinar que não se deve roubar. A fé não implica em recebermos o perdão universal, mas implica em sintonizarmos com o nosso Pai Celestial. Isso é a fé. É a comunicação que a gente vai ter com Ele. Aqui eu entro com o conceito de homem velho. Tem uma definição muito metafísica disso. O homem velho é o conjunto de construções espirituais desatualizadas que não correspondem ao que o Mestre Jesus espera de nós. Ora, Jesus, quando veio à Terra, ele deixou para a gente um legado fantástico. E quer que a gente siga esse legado. Né? Se a gente atravessar essa segunda porta com uma bagagem ruim, essa bagagem do homem velho, grudada no nosso perispírito, grudada dentro da mala que a gente vai levar, o preço vai ser caro.
Veja, nós estamos fazendo um investimento. Se eu investir numa coisa falida, eu vou perder tudo. Mas se eu investir numa coisa boa, eu vou ganhar. Espiritualmente funciona assim também. Nesse momento, a gente tem que pensar no seguinte. Eu estou fazendo meu investimento, eu tenho que deixar de ser o homem velho e tenho que me tornar o homem novo. Se tornar o homem novo é sair desse lado escuro que existe. O lado escuro onde existe o ódio, o julgamento, essas pretensões, os preconceitos, a intolerância. A gente tem que aprender a perdoar para conseguir mudar do lado escuro para o lado claro. Então, nesse momento, eu vou começar a virar o homem novo. O Mestre Jesus ele deixou para nós um tratado gigantesco sobre como se tornar o homem novo. Ele foi resumido pelo Chico Xavier no livro fininho assim. Chama-se Reforma Íntima. Está aí uma encrenca boa. Essa é a parte boa. O novo homem, ele é citado 11 vezes no Novo Testamento. E ele fala na transformação do homem velho para o homem novo. O homem velho é aquele que tem a série de conceitos baseados na vingança, no ódio, na raiva, no egoísmo, e muda para o homem novo. O homem novo é baseado no amor. O amor incondicional, o amor divisível, o amor que eu posso dividir com todo mundo. Esse é o homem novo. Nós temos que pensar no homem novo como se fosse uma roupa nova. Eu tiro a minha roupa velha, a minha roupa corrompida, e visto uma roupa nova. E eu vou me comportar como com esta roupa nova, de uma maneira diferente do que com a outra. Eu vou deixar a parte ruim da minha vida, a parte ruim do que eu penso, a parte ruim dos ciúmes, do ódio, da raiva, e vou usar uma roupa onde exista a tolerância, a bondade, a caridade, o perdão, onde eu não fique presumindo coisas. Contei para vocês a história do João e do martelo? Contei aqui para vocês? O João precisava de um martelo. E o José, que era amigo de infância dele, tinha um martelo. Ele falou, eu vou na casa do João buscar. Do José, é o João que precisava do martelo, foi na casa do José. Quando ele está andando na rua, ele passa em frente à padaria e lembra que a mulher do José de manhã não o cumprimentou. E ele começa a pensar, por que ela não me cumprimentou? Eu sou amigo do José desde menino, a gente é quase irmão. E conforme ele ia andando, a cabeça dele ia mudando o pensamento. Pô, aquela maluca, por que não me cumprimentou? Afinal de contas, ela quer acabar com a minha amizade com o José. E cada vez que ele andava, ele se enchia de ódio, se enchia de raiva. Até que finalmente ele chega na casa do José. E ele bate na porta, o José atende ele todo feliz. Ô João, o que você quer? Não quero nada, vai embora. Lógico que eu não falei as palavras exatas que ele disse, tá? Porque não caberiam aqui. Mas esse tipo de pensamento, o pré-julgamento, a gente tem que deixar isso fora. E a gente faz isso todo dia. Poxa, a gente está olhando no noticiário, a polícia matou bandido. Ainda bem, graças a Deus, bandido bom e bandido morto. Esse é um erro. Não fazer aos outros aquilo que não queiramos que nos façam. Olha que lei bonita que Jesus nos trouxe, né? Bom, vamos para as coisas leves? Podemos? Chega de desgraça. Vamos para as coisas leves. Cada vez que a gente faz alguma coisa em prol do nosso semelhante, do próximo, eu estou pondo uma coisa leve na minha bagagem. Vejam que as coisas não são compensatórias, tanto assim quanto a gente imagina. Tá? Não adianta a gente cometer um erro e, para compensar esse erro, ajudar 1000 pessoas, porque essa aqui continua prejudicada. Então, de qualquer maneira, eu tenho que colocar coisas leves aqui. Eu tenho que tentar mostrar que essa roupa nova está funcionando. Então eu vou começar a ter meus bons pensamentos. Lembra, o pensamento é uma flecha que atinge o alvo, sempre. Tá? Não falha, não escapa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa, que a gente pode prejudicar alguém. Do jeito que a gente vendo uma pessoa sendo agredida, assaltada, a gente solta um pensamento de misericórdia, um pensamento de oração, que Deus o ajude, que o protetor dele esteja do lado. E atinge, a coisa ruim atinge mais fácil. Se a gente pensar que a crosta terrestre, acima da crosta, nós temos em torno de 10 vezes o número de espíritos em relação ao número de pessoas aqui na Terra, temos 7 bilhões de pessoas vivas hoje na Terra, é isso?
Eu tenho 70 bilhões de almas esperando para reencarnar. Então nós todos somos privilegiados, cada um de nós veio com uma missão. Então é muito mais fácil eu ter um monte de inimigo entre 70 bilhões do que entre 7 bilhões. É 10 vezes maior a probabilidade. Então quando a gente pensa uma coisa ruim de alguém, com certeza vai aparecer alguém tão ruim quanto vai fazer isso aí. Para que a gente vai pensar uma coisa ruim? Vamos cuidar desse estojo material chamado corpo com muito carinho. De manhã cedo vamos agradecer a Deus pelo trabalho que a gente realizou à noite dormindo. Vamos pedir para realizar um trabalho bom. Se tornar um novo homem é ser uma luzinha brilhando na imensidão. Nós somos uma estrela a mais. Cada vez que a gente muda o nosso comportamento, o brilho vem para a gente. E é um brilho de bondade. A luz atrai espíritos de luz. É assim que funciona a vida. Vocês já viram gente que dá tudo errado? Tudo errado. Por que será que está tudo errado? Que a pessoa levanta reclamando e dorme reclamando? Que a pessoa briga com todo mundo e quando não tem com quem brigar, chuta o cachorro? Todo mundo tem alguém assim, um conhecido assim. Pô, a pessoa é azarada. Olha, eu sou médico há 30 anos. Tem pessoas que cada mês tem uma doença diferente. E por mais que você converse com a pessoa está tão deprimida, ela está tão desesperançosa, que ela vai atraindo coisa para ela, vai atraindo. E às vezes você não tem o que fazer mais por ela, porque a gente tem o nosso limite. O tempo ele está completamente a nosso favor para a gente mudar. Vocês já ouviram a frase, o tempo conspira a nosso favor. Nesse relâmpago de tempo entre o nascimento e a morte do corpo físico, ou seja, entre porta 1 e porta 2, que é um relampejar, que é o tempo que dura a nossa vida, dá muito tempo para a gente mudar. Porque nós estamos no microcosmos, dá tempo de mudar isso. A gente tem que vencer o homem velho. É a batalha mais difícil que existe, é vencer a gente mesmo. Vencer os outros é muito fácil, mas olha, tirar esses pensamentos, tirar essa personalidade arraigada dentro da gente e falar, bom, daqui para diante eu vou mudar de vida e conseguir mudar, é muito difícil. Mas esse é o desafio. Senão não ia ter graça nenhuma. Né? Então a gente está aqui para vencer o homem velho, tirar tudo que não presta dele, tirar essa roupa suja, essa roupa corrompida, corrupta, e a hora que vestir essa roupa nova, sentir que essa roupa nova, ela vem impregnada de boas coisas. Nós vamos ter que abrir a blusa e soltar de dentro do coração um amor muito grande por todos. E quando a gente conseguir fazer isso, nós estaremos realmente subindo um degrauzinho na evolução. Tá? O verdadeiro homem de bem, o homem da roupa nova, é o homem que pratica justiça, pratica bondade, pratica caridade. É o homem que perdoa. É o homem que não sente raiva. O que a gente ganha com isso? Além de uma úlcera, o que a gente ganha sentindo raiva? A gente ganha peso na bagagem. Tá? Caridade é amor ao próximo. Chico Xavier falou tanto disso. E quem começou falando em caridade e amor ao próximo, de verdade, foi Jesus Cristo, né? Isso falando dentro do cristianismo. A gente aqui não está citando nenhuma outra religião. Eu não estou falando em brahmanismo, não estou falando em budismo. Mas há 5, 6 mil anos atrás, a literatura dos Vedas, que são os Brahmanes na Índia, já falava em tudo isso aí. Se vocês olharem atrás desse pilar, tem a oração de São Francisco. Essa oração de São Francisco é exatamente a reforma íntima. Eu não preciso de um livro, não, para fazer a reforma, é só botar essa oração na cara da gente e falar, eu vou seguir isso aqui. Jesus Cristo, quando ele esteve na Terra, ele pensou e fez coisas incríveis. Mas uma das coisas mais incríveis que ele fez foi ser lembrado pela eternidade. Ou seja, a doutrina dele é uma doutrina de tamanha verdade, de tamanha consolação, que ela resistiu a tudo. Foram 4 séculos em que os cristãos, os seguidores de Cristo, foram perseguidos, serviram de alimentos para leões, serviram de diversão com os gladiadores, eram mortos. Quer dizer, sobreviveu a tudo isso. E hoje ela é a segunda maior religião da história. Se a gente colocar o islamismo, que é a sequência do cristianismo, não vamos discutir a minúcia do islamismo,
Mas o islamismo hoje, somado ao cristianismo, ele soma 2/3 da população da Terra. O outro 1/3 são os xamanismos, as doutrinas do continente africano, o budismo, o brahmanismo, o hinduísmo. Mas ainda assim nós somamos 2/3. Quer dizer, Jesus traz uma mensagem tão grande, tão forte, tão verdadeira, que ela não se apaga. E no fundo a gente tem que pensar como ele. Eu poderia dizer, nós deveríamos agir como o fazendeiro que planta tâmaras. Vocês conhecem tâmara? Tâmara é uma fruta deliciosa que vem do Oriente. No momento que nasce a tamareira, ela leva de 80 a 100 anos para frutificar pela primeira vez. Então o homem que planta tâmaras hoje está pensando lá no futuro. Alguém vai usar tudo que eu fiz, tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei daqui 100 anos. Poxa, Jesus Cristo pensou dessa maneira e pensou por milênios. Será que a gente não pode fazer hoje uma obra que vai ser lembrada, que vai ser imitada, que vai ser copiada? As ferramentas nós temos todas. Tem só mais umas 2 horas de palestra, tudo bem? Cada vez que eu tomo um gole d'água, eu posso falar mais 15 minutos. Quase terminando, tá? Eu só vou lembrar o seguinte. Quando eu falei que a gente vai ter que atravessar a porta número 2 com essa mala, vamos entender da seguinte maneira. Vamos falar em nível vibratório. A pessoa muito ruim, como a gente começou pela parte ruim, vamos falar da pessoa muito ruim, ela desencarna. O que ela espera encontrar do outro lado da porta? Ela vai encontrar um monte de obsessor, as vítimas dela, os comparsas, vão estar tudo ali. E ela não vai ser um espírito que vai conseguir chegar naquela luz brilhante. Vai ser um espírito que vai para um lugarzinho chamado umbral. E esse lugar é o lugar de sofrimento. Por que é o lugar de sofrimento? Porque não tem bondade, não tem amor, não tem nada disso. Quanto mais próximo da matéria esse espírito estiver, mais ele vai precisar da matéria. Ele não vai conseguir absorver aquela coisa chamada fluido cósmico universal, que está em todo o universo, para nada. Ele vai sentir fome, vai sentir vontade de beber, de fumar, de usar droga, porque ele está muito próximo à Terra. E pior, ele vai começar a procurar o que ele quer. Ele tem fome, ele vai procurar comida. Aí ele vai procurar aquele glutão que come que nem um morto de fome. E ele vai ser o obsessor dele. Ou ele vai simplesmente um fumante inveterado que não aguenta ficar sem o cigarro, ele vai ficar junto com o cidadão que fuma. Se ele puder, ele vai entrar dentro do nariz do camarada. Médiuns que têm a capacidade de enxergar, eles podem contar muito bem como que é isso. Um cidadão drogado, caído, e os obsessores entrando por dentro do nariz dele. Qual é o tamanho do espírito? Qual é o formato do espírito? Teoricamente, segue sempre a última forma da vida, do último corpo. Mas dependendo do tamanho da criminalidade, do tamanho da maldade, ele pode até sair como um monstro. Então, quanto pior o cidadão, quanto menos investimento na vida futura ele tiver, pior vai ser a reentrada dele na porta 2. Ele vai estar no lugar de sofrimento, ele vai sentir fome, ele vai ter ferimento, ele vai ter obsessor e daí para diante. Agora imagina o contrário. A gente conseguiu fazer a reforma íntima, se não em parte. Nós não somos perfeitos. Nós estamos numa escola, nós estamos no pré-primário da escola espiritual. E a gente tem essa possibilidade de cada vez tentar se melhorar. Como que vai ser a nossa entrada na porta 2? Ela não vai ser tão ruim, ela vai ser mais suave. Qualquer livro do Chico Xavier mostra isso. Um livro muito bacana para quem nunca leu, Nosso Lar, que ele mostra os seus antepassados te ajudando, inclusive. Mais 15 minutos. Ele vai mostrar você sendo ajudado espiritualmente e vão estar lá te abraçando. Você vai passar pelo umbral? Todos nós vamos passar. Mas olha, o umbral é que nem a cidade de São Paulo. Então, o teu umbral pode ser lá no prédio do centro da cidade, como pode ser naquela favela lá na Casa Verde também, né? Vamos escolher o melhor lugar quando a gente chegar. Bom, eu termino agradecendo primeiro a paciência que vocês tiveram de me ouvir e aos queridos mentores que nos ajudaram tanto, com uma frase. Que quando a gente estiver atravessando essa segunda porta,
a porta da morte do corpo físico que nós temos, que nós sejamos recebidos de braços abertos pelo nosso Mestre Jesus. Que o nosso Pai Maior tenha de nós um grãozinho de areia de orgulho de nós. E a gente vai estar muito bem. Isso é o suficiente. Tá bom? Eu agradeço muito, muito mesmo ter vindo aqui. Agradeço a paciência de vocês. Perguntas? Tema bastante, né, mexe bastante com a gente, né, para a gente refletir, né? Nós estamos aqui meio no horário, mas temos aqui alguns tempinhos ainda, né? Quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta? Sim, foi o momento da missão. Tá? E geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, a missão realmente não é. A missão dela é viver 2 minutos. A missão dela é trazer para aquela mãe, ou para aquele casal, ou para aquela avó, ou para alguém, porque nós somos instrumentos do Mestre, foi trazer para eles um ensinamento, um resgate. Tá? A gente vê muito isso. Por exemplo, eu poderia citar alguns casos, tudo que eu vou falar aqui foi baseado em leituras de livros kardecistas. Tá? Não vou falar um por um, porque de cabeça ninguém lembra a bibliografia. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que abortaram, aquelas mulheres que abortaram. Tá? A gestação espiritual é um tema muito difícil da gente falar. Porque quando a mulher ela engravida, já existe um espírito sendo preparado para ela. E, de repente, ela provoca um aborto. Então ela vai deixar um espírito preparado, que já entrou na fase do esquecimento, que por volta do 4º, 5º mês de gestação, o espírito que está sendo preparado para ela, para essa criança, ele já entra na fase do encolhimento e do esquecimento. E segundo, a mãe começa a criar também uma parte de um perispírito que vai ser usado para essa criança. E esse perispírito é moldado já, baseado numa genética até que espiritual. E o que vai acontecer com essa mãe na próxima encarnação? Ela tem alguns caminhos para tomar. Muito provavelmente ela vai ser estéril. Ela vai querer ter filho de tudo que é jeito, ela vai ser estéril. Muito provavelmente ela vai querer adotar crianças e ela sempre vai ser reprovada. E pode acontecer o inverso. Pode acontecer dela ter 4 gêmeos de uma vez só. E ela vai ter que aprender a cuidar de 4 gêmeos, e no dia que nasceu os 4 gêmeos, o marido chega e fala: "Puxa, que legal, até logo." Ou ela pode ter uma criança que veio lá com a missão de ser deficiente físico para ensinar ela a amar a criança. E não existe nada pior para um casamento, tá? Eu falo isso como médico, que o casal ter uma criança muito deficiente, uma paralisia cerebral grave, por exemplo. O marido vai embora. Pais não têm a paciência que as mães têm. Então existe uma grande possibilidade do casal não continuar junto. E essa mãe vai ter que ficar sozinha, dependendo do amor das pessoas em volta, para até cozinhar e ajudar ela a trocar fralda. Então é uma situação bem, bem crítica, essa situação da criança que nasce e morre, da criança que é abortada, da criança que nasce com a deficiência. Numa grande maioria das vezes, elas estão fazendo o papel de cobrar da mãe o resgate que ela devia. Tá? E por outro, só complementando, a culpa é da mãe. Sim, é por isso que a criança no próximo, ela vai ser um instrumento de resgate da mãe. Sim, pergunta se ele concorda. Isso falando em termos materiais, porque quando a gente pega em termos espirituais, o aborto tem implicações gravíssimas. E envolve muito mais coisa, envolve todo um trabalho espiritual. Outra coisa que pode acontecer também, da criança ser uma criança deficiente e viver muito, ela pode estar pagando um resgate dela mesma, sobre o que ela fez com outras pessoas. Então o universo é uma coisa justa, tem uma coisa chamada lei de ação e reação. Tudo que a gente faz, a lei da ação e reação vai cobrar isso da gente. Por isso não adianta pedir só o perdão para Deus, você tem que resgatar. E para não precisar pedir perdão a Deus, é melhor não fazer, né?
que fazer errado é fazer duas vezes, é fazer o errado e depois fazer certo, né? Estudar muito, é o que eu falei no começo, né? O Livro dos Espíritos, por favor, não leiam, não morram sem terem lido, né? Que senão vai dar uma encrenca boa depois. E como o senhor disse no começo, agora a parte um pouco mais velha, né? Quando a gente quando éramos crianças, e tudo relativo, o Natal demorava para chegar. As férias demoravam para chegar. Muito. Mas também as férias passavam muito rápido. Ah, sim. Isso é verdade. Mais alguém quer fazer uma colocação? Uma pergunta? Tudo ok? A gente tinha combinado que se ninguém perguntasse, eu que ia perguntar para a plateia, não foi isso? Foi. Mas um de cada vez. De cada vez. Nós vamos então aqui agradecendo, né, a presença do Dr. Roberto aqui mais uma vez conosco, né? E que volte sempre, né? Continue. Tem mais 3 palestras programadas para o segundo semestre. Que A bom. última é no final de dezembro sobre o Natal. A gente vai conversar bastante sobre isso aí. Tá bom? Obrigado, Roberto. Eu agradeço a todos vocês, agradeço mesmo. A paciência que tiveram. Nós vamos, nesse momento então, aproveitando para doar o nosso melhor em prol de todos aqueles que sofrem, que necessitam de luz, de paz. Então vamos assim, silenciando o nosso ser e permitindo que essa pequena luz que já existe dentro de cada um de nós possa nesse momento se expandir para que o plano maior aqui presente possam trabalhar essas nossas energias em prol daqueles que mais necessitam. E vamos assim nessa noite, envolvendo com muito carinho, com muito amor, todos esses companheiros que nós temos encontrado nas ruas, deitado nas calçadas, sentado, desanimado pelos bancos, muitas vezes preso ao alcoolismo. Vamos assim vibrando muita luz, muito amor, esses companheiros queridos, que eles consigam usar essas energias que chegam até eles em um momento de clarão, de reflexão, para tomarem uma atitude e terem a força necessária para saírem dessa situação que se encontram provisoriamente. E vamos assim também, nessa noite, vibrando muita luz, muita esperança, a todos aqueles companheiros que se encontram desanimados, a todos aqueles que não conseguem ver saída para a sua crise financeira, a todos aqueles irmãos que não conseguem ver dias melhores, que perderam a esperança, que a luz de Jesus possa envolver todos esses companheiros que se encontram desanimados, desesperançosos, que consigam mudar o seu padrão vibratório e que passem a deixar de ver as coisas negativas e que procurem ver as coisas boas da vida, o trabalho que tem, o corpo físico, a saúde, a família. E assim agradecido que estamos, agradecendo a todos os companheiros queridos
que nos acompanharam nessa primeira parte do trabalho, a Jesus, nosso amigo querido, que nos trouxe todos esses ensinamentos que acabamos de ouvir nessa noite, e agradecendo a Deus, nosso Pai, nós vamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho, e que possamos levar em nossa mente tudo aquilo que nos falou mais alto, mais claro em nosso coração essa noite. E assim, em nome de Jesus, nós damos por encerrada a primeira parte do nosso trabalho. Aguarde um momentinho que nós vamos para os passes. Obrigado.